Aparentemente vocês gostam muito disso, então tá aqui mais um vídeo de coisas que eu tava pensando essa semana. Não tem pauta, não tem começo, meio e fim, não tem uma conclusão a chegar. Eu só tava pensando nisso esses dias por conta desses vídeos de animes da semana que a gente tá fazendo aqui no VideoQuest, por causa dos padrinhos. E a gente consegue acompanhar agora, eu tô com mais afinco acompanhando os animes da temporada, que era uma coisa que eu não conseguia fazer antes, mas agora com incentivo. E também determinação e tudo mais, e absoluta loucura, eu tô conseguindo acompanhar os animes da semana. Na temporada passada, eu tava acompanhando Inuyashiki e Kino no Tabi. Eu larguei Kino no Tabi no meio. E tem uma diferença muito óbvia entre a escolha da estrutura de cada um. O Kino no Tabi era uma série episódica. O Inuyashiki é uma série linear, era um plot linear. Ele tinha uma história que claramente tinha um começo, meio e fim. Enquanto Kino no Tabi, a força do Kino no Tabi estava no episódio da semana. Ele era cada episódio um caso diferente, não era... A Kino não tinha a missão de... eu quero chegar a tal lugar. Não era nem Jojo Parte 3, né? Que é episódico, mas eles têm um objetivo final. Eu acho que isso é um problema, vocês já viram o VideoQuest da Parte 3, eu acho que não funciona naquele contexto, mas enfim. Kino no Tabi nem tem isso. De fato é só um objetivo meio esotérico, meio amplo de conhecer o mundo, enquanto toda semana a gente vê uma história diferente. Eu não gostei de nenhum dos dois, mas eu terminei Inuyashiki. Porque tem uma certa satisfação em saber o final de alguma coisa. A gente tem um pouco dessa necessidade de fim e uma necessidade de conclusão e de meio que fazer parte de algo que está acontecendo. Quando você assiste uma história linear, quando você assiste um anime, lê um mangá, lê um livro, né, que não um livro de contos, você quer chegar no final porque você já começou. Tem um pouco isso. Você já entrou naquele mundo e se você parar no meio... E aí? Você não tem uma conclusão pro que estava acontecendo. Você precisa ter essa necessidade de fechamento. Que é diferente de uma história episódica, né? O Kino no Tabi, por exemplo, pode ser uma ousadia da minha parte, mas eu acredito que eu posso afirmar que com o que eu assisti desse anime, dessa versão 2017 de Kino no Tabi, não o anime que todo mundo gosta, com os 5 episódios que eu assisti desse Kino no Tabi novo, eu posso afirmar, fazer um julgamento de valor do quanto eu acho que essa história é boa ou ruim, que aquele anime é bom ou ruim. Eu tive exemplos da narrativa, porque a narrativa dele tem que funcionar naquela cápsula de um episódio. Pra mim não funcionava naquela cápsula de um episódio, eu posso afirmar com certeza que aquilo a nota 5 que eu daria pra ele. Eu nem sei quanto, no My Anime List eu não lembrei as notas, nota não importa, mas é um exemplo. Já o Inuyashiki, se eu parasse no episódio 5, eu não conseguiria chegar numa conclusão da minha opinião quanto à qualidade geral daquela história. Não tem como. Eu parei no meio. De repente tem uma grande reviravolta no final e tal. Então essa diferença é muito clara. Nessa temporada, eu tô acompanhando, além do resto do Black Clover, mas eu já parei de falar disso também, eu tô acompanhando Violet Evergarden e Cardcaptor Sakura Clear Card. E eu deixei pra lá o Cardcaptor Sakura Clear Card. A questão é que nessa temporada as duas séries são episódicas. Por mais que a gente saiba que existe uma trama geral em Cardcaptor Sakura, que não chegou em lugar nenhum até agora, a estrutura de cada episódio é monstro da semana. É um anime de menina mágica, é uma espécie de um tokusatsu, onde ela vive a vida normal, vem um monstro, ela soluciona, acabou aquela história. São pequenas cápsulas de narrativa. Violet Evergarden também tem uma coisa que tá acontecendo, um fio de história acontecendo ao longo dela. Inclusive no último vídeo eu falei que esse fio de história meio que chegou a uma conclusão, então é esquisito agora, que eu nem vi o episódio dessa semana, mas é esquisito continuar, mesmo que seja uma coisa episódica. Mas é uma história episódica, ela vai num lugar, ou ela conhece alguém, ela tem que escrever uma carta, então aquela história tem começo, meio e fim.
E a distinção entre um e outro, porque eu deixei pra lá o Cardcaptor Sakura, mas eu continuo com Violet Evergarden, é que realmente existe uma diferença muito clara entre a força da narrativa de uma história pra outra. Porque Cardcaptor Sakura numa semana qualquer não tem praticamente nada pra se pensar que seja diferente da semana anterior. Não tem uma grande mudança, não tem uma mudança de abordagem, não tem uma ideia diferente, é um padrão. Acontece exatamente... eu assisto desenho com o Augusto, eu assisto Super Wings e Patrulha Canina, e o Cardcaptor Sakura é quase isso. Ah, mas Sakura é pra criança. Não é tão pra criança assim, né? Mas ele é meio que isso, você sabe o que vai acontecer em todo episódio. Violet Evergarden não. Violet Evergarden tem uma diferença que, por mais que eu nem goste do anime de verdade, tem o que se pensar a cada semana. Toda semana tem algo novo, invariavelmente. Esse algo novo pode ser melhor ou pior, mas ele tem algo. Nossa, passou uma moto aqui que o cara vai destruir a rua com a porra dessa motosserra. Enfim, tem algo novo pra você pensar, que às vezes é uma merda, mas tem, tá lá. Enfim, onde eu quero chegar aqui? Eu acho que a gente tem uma preferência geral, eu pelo menos sinto isso de ver comentários, e de mim mesmo, eu considero isso até uma deficiência da minha parte, de certa forma. A gente tem uma preferência geral por histórias lineares, histórias com começo, meio e fim. A gente precisa dessa satisfação, precisa da sensação de que a gente não tá perdendo tempo com o que a gente tá vendo. Aquela história daquela semana tá construindo algo. Principalmente eu falo em coisas que são divididas em série, né? Porque existe uma diferença pra filme, mas eu já chego nisso. Mas essas coisas que são séries e você precisa voltar toda semana pra ler um novo capítulo do mangá, todo mês, toda semana pra assistir um novo episódio do anime. Quando a gente sabe que é uma história linear, a gente tem esse prazer de juntar as peças. De saber que eu tô assistindo esse episódio dessa semana por um motivo. Que ele tá construindo pra um negócio que vai chegar num certo ponto. Enquanto uma história episódica, às vezes perde a gente por conta de não ter essa sensação de necessidade, até. Essa satisfação de que eu tô fazendo parte de alguma coisa. Eu tô só perdendo o meu tempo com 20 minutos de alguma coisa que eu meio que já vi na outra semana, então é só uma pequena variação e tudo mais. Depende muito da força daquela história naquele episódio, naquele capítulo, né? Por exemplo, eu gosto muito de conto, eu gosto muito de histórias que se encerram. E por isso que eu fico muito puto quando eu percebo que basicamente todas as vezes que todos os animes que eu coloquei uma nota mais alta no My Anime List, voltando para notas de My Anime List, grande maioria dessas notas são para histórias com começo, meio e fim. Histórias que realmente têm uma linearidade, né? Tem algumas comédias aqui e ali, funciona melhor com comédia, essa coisa episódica, de certa forma. Então tem umas comédias aqui e ali, tem Luluco, tem Tonari no Seiki-kun e tal, que Tonari no Seiki-kun não tem nenhum... O Luluco ainda, na verdade, é até bem linear, né? Tem um fim essa história. Mas o Tonari no Seiki-kun é realmente a mesma coisa toda semana, e é episódico e não tem nenhum objetivo, o personagem só tá querendo se divertir. Mas ele tem uma força em cada episódio que faz com que aquilo seja, tipo, eu tenha a antecipação pelo novo, tipo, o que ele vai fazer essa semana? Vai ser muito da hora. Por exemplo, pra ir pro próximo capítulo de um volume de Dr. Slump, que é um dos meus mangás preferidos também. Não tem um fim pra história de Dr. Slump, mas é muito... eu tenho a ansiedade de saber qual vai ser a próxima absurda maluquice do Toriyama. Mas a gente tem a tendência a gostar mais de histórias lineares. Tanto é que a gente tá agora vivendo uma era em que o que pega as pessoas no cinema é a trama da Marvel de criar uma rede de filmes que tá aí com, sei lá, 15, 16 filmes, e todos eles culminam em algo. Todos eles são peças. Então é uma coisa que a Marvel tá conseguindo fazer com certa maestria, eu diria,
que é fazer com que cada uma daquelas histórias funcione como uma história per se, mas também construa algo pra frente. É muito curioso quando o filme não é tão bom assim, e aí você percebe que ele também não serve pra muita coisa. Porque eu saí do Doutor Estranho, por exemplo, eu falei, pô, filme legal, bacana, da hora. Mas ali atrás eu tava com o pensamento de, tá, mas ele não serviu pra nada, né? Tem realmente relevância. O Homem-Formiga, por exemplo, é um desses que, pô, engraçado. Eu gostei daquele carinha lá, que o Michael Peña faz, que conta a história do ponto de vista dele e tal. Esse personagem é muito legal, tem muitas piadas legais. O Paul Rudd é um cara legal. Mas ele não serve pra muita coisa, né? Então, no fim das contas, a gente tem essa coisa de querer que tudo sirva pra algo, e o cinema tá capitalizando nessa nossa tendência, que é também exacerbada por rede social, por a comunidade. O senso de comunidade é uma coisa muito importante, e o senso de comunidade fica mais acentuado quando é uma história que você sabe que cada uma das coisas são peças e que elas estão construindo algo maior, né? Os fandoms aumentam quando você tem a sensação de que, a expectativa de que chegue em algum lugar, e aí você cria teoria, você cria, fica pegando pedaços, dicas, easter eggs e tudo mais. O pessoal do Game of Thrones, que tá aí na expectativa do novo filme, da nova temporada e dos novos livros, que nunca saem, e aí ficam comemorando a confirmação de uma teoria de muito tempo. Por quê? Porque todo mundo quer que cada uma daquelas coisas importe, aquelas pequenas diquinhas importem, e aí quando viu que importa, porra, tá aí. Finalmente, todo esse tempo que a gente dedicou pra isso que a gente tá assistindo, serviu pra algo. Eles de fato são quem a gente achava que eram e tal. Então, eu considero essa minha tendência como uma deficiência, digamos assim, de julgamento. Eu queria não ter preferência por histórias lineares. Eu queria ser mais aberto para histórias episódicas. Porque eu admiro muito quem tem essa constante criatividade, sabe? Uma mente fértil que sempre traz algo novo. Porque quando você... Lógico que eu não tenho experiência, não escrevi nada, mas a gente imagina coisas, né? Eu nunca imaginei na minha cabeça uma história que eu fosse escrever que não fosse uma saga com começo, meio e fim, e que tudo isso culminasse numa grande ideia no fim, e eu ia querer dizer alguma coisa com aquilo que eu estava escrevendo e tal. Eu nunca pensei numa história que fosse episódica. Porque eu sei que eu não ia ter a capacidade de, cada capítulo do meu livro, contar uma coisa nova. Eu preciso que tudo aquilo esteja dentro de uma estrutura, e que essa estrutura faça com que a história aconteça, sabe? Eu preciso disso pra mim, e eu preciso disso um pouco pras histórias que eu leio e assisto. Mas eu admiro pra caralho quem tem essa capacidade. Eu traduzo muita história em quadrinhos de herói, né? Então a gente tem as histórias mais atuais, que a tendência é clara de histórias que tem começo, meio e fim em algum nível, sabe? Às vezes, por exemplo, eu traduzo Cavaleiro da Lua. E o Cavaleiro da Lua tem, até agora, nessa nova fase, 3 encadernados, que continua a numeração do anterior. E assim, cada encadernado é uma história com começo, meio e fim em 5 edições. Não é um caso diferente para cada edição, e aí eu tenho ali minhas 150 páginas de 5 casos do Cavaleiro da Lua. É uma história só naquele encadernado, e depois uma outra história de 5 edições que continua a anterior. Então mesmo que seja uma saga, um arco, ainda é a continuação do anterior. Isso é a tendência geral de todos esses quadrinhos de herói. Mas eu também traduzo muita coisa antiga e edito muita coisa antiga, de coleção histórica Marvel, por exemplo. Ou recentemente eu traduzi umas histórias do Superman da Era de Prata, seria? Eu sou meio ruim com essas coisas. Mas é de 1971. E assim, naquele encadernado tem um começo, meio e fim, tem uma linearidade de causa e consequência das coisas que acontecem ali.
Mas cada capítulo, cada edição, em cada mês que uma pessoa ia comprar o seu quadrinho de 25 centavos de dólar, ele tinha que ter uma coisa nova. Então era um caso do cara que tem uma erupção vulcânica, e nessa erupção o cara não tá deixando as pessoas fugirem e tal, e aí ele tem que ajudar essas pessoas, o Superman vai lá e ajuda as pessoas e tal. E aí aquilo encerrou, ele tem que criar uma nova história no mês seguinte. Essa criatividade é uma coisa que me impressiona e que eu sei que eu não teria, mas eu também sei que hoje não funciona muito bem. Tudo precisa ser uma história linear, com começo, meio e fim. As grandes sagas dos comics de herói, que são essa ideia de fazer com que tudo que você está lendo da editora importa para algo que vai culminar numa grande guerra entre os super, uma grande guerra civil, guerras secretas, tudo mais, tudo isso importa, então leia todas as histórias. É marketing também, claro que é marketing também, mas é um marketing que funciona porque é assim que a nossa cabeça funciona. A nossa cabeça quer que tudo faça sentido. É daí que vem teoria de conspiração, por exemplo. Né? A gente vê uma coisa muito esquisita no mundo, mas você precisa trabalhar para que tudo faça sentido, porque tem alguém maquinando aquilo, tem um grupo secreto que tá maquinando o futuro do mundo. Então você precisa fazer com que o mundo faça sentido, como se fosse uma ficção, mas o mundo não é ficção. Às vezes as coisas apenas acontecem. É um conjunto de intenções individuais. Às vezes, né? Mas às vezes não. Mas enfim, isso como eu disse, coisas que eu estava pensando essa semana. Eu tô assistindo agora animes episódicos. Vários dos animes que eu tô acompanhando nessa temporada são episódicos. E é meio que um padrão mesmo, meio bobo. Eu tô gostando do Pop Team Epic pra caramba. Ele é episódico, mas é uma comédia. Em geral, comédia funciona. Os episódicos que são fantasia e drama, nem tanto. Violet Evergarden, Cardcaptor Sakura. Eu tô gostando do Darling in the Franxx, porque eu tenho a sensação de que vai dar num certo ponto. Mas eu tô chegando lentamente à conclusão de que eles não estão chegando a lugar nenhum. E aí? Ele vai dar em algo? E quanto mais eu chego na conclusão de que não vai dar em nada essa história, por enquanto, em 9 episódios, mais eu fico desgostoso, porque eu fico, porra, então eu tô vendo todos esses casos da semana dos caras aí, não vai dar em nada. Então eu tô começando lentamente a me sentir enganado. E é idiota isso, né? Eu devia ter a capacidade de adaptar o meu modo de pensar para cada uma dessas histórias. E é isso também que você como espectador, você como otaku que assiste anime e lê mangá, tem que ter um pouco dessa capacidade também de entender e se adaptar a cada uma dos tipos de histórias diferentes que precisam de uma abordagem diferente na leitura. Você precisa adaptar a sua leitura de cada coisa para se adequar ao que a história está pedindo, para aí tentar entender como essa história funciona. Não dá para exigir de Dr. Slump que ele tenha uma grande saga. Não é assim que Dr. Slump funciona. Não é essa a crítica. Você pode criticar que cada capítulo tem piada boba de cocô, e piada boba de cocô é obsoleta. E eu vou falar pra você que aquilo era 1984 e obsoleto é um conceito que você tem que reavaliar. Mas você pode fazer esse tipo de argumentação. Mas você tem que adaptar a sua argumentação e a sua ideia, a sua leitura e a sua abordagem e a sua expectativa de acordo com cada tipo de história que se apresenta pra você. E é isso que eu tô confessando pra vocês, que talvez eu não tenha totalmente. Eu me forço, eu me esforço pra que eu tenha essa capacidade de adaptação, mas às vezes simplesmente não funciona. E eu fico um pouco frustrado de, pô, mas será que eu não tô gostando de Violet Evergarden só porque é uma história episódica? Não, Leonardo, faça a sua argumentação racionalmente pra que ela funcione pra essa história. E aí eu me esforço pra que isso aconteça, mas talvez ela não aconteça da maneira como eu gostaria que acontecesse. Então é isso. É isso que não é nada. Essas são coisas que eu estava pensando essa semana. Deixe nos comentários, você prefere histórias episódicas? Quais são as suas histórias episódicas preferidas? Que você acha que é perfeito, que não funcionaria de outra maneira? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Lupin. Lupin III. Amo Lupin. Adoro Lupin.
Lupin pra mim tem que ser o roubo da semana. Eles vão num lugar, tem que roubar uma joia, vai ser um plano maluco, e escapa do Zenigata. É isso. O anime de 2014, que eu gosto, mas um pouco menos do que as outras coisas que eu assisti, ele tenta ter uma trama. E aí quando você tenta ter uma trama, em Lupin, você não tá aproveitando a história da maneira como... no potencial que ela tem. 007, por exemplo. Você não precisa de uma trama que envolva 4 filmes em 007. O Spectre é um filme horrível, porque ele tenta amarrar os filmes do Daniel Craig desde o começo. Você não precisa disso. Você entende que o James Bond tem uma profissão e ele precisa pegar o bandido que quer explodir o mundo nesse filme. Não precisa que tudo isso faça sentido numa grande trama, no grande universo Marvel do James Bond, sabe? Então, às vezes, as coisas têm maneiras corretas de acontecerem. E deixe nos comentários se você gosta de alguma coisa que é episódica, e que quando teve uma trama estragou, ou se você realmente odeia histórias episódicas e prefere uma coisa com começo, meio e fim, que tenha 26 episódios e termine. Sabe? Deixe nos comentários, eu não cheguei a conclusão nenhuma. Obrigado aos padrinhos que estão aparentemente pagando pra nada, que é um vídeo que não chega a lugar nenhum, mas obrigado mesmo assim. Falou!